dia 4 de junho de 2026, o YouTube cineasta Jesse Ridgway veio a público junto de sua esposa, Ashley May, declarar que decidiram abortar o filho quando descobriram que a criança nasceria com síndrome de Down. Provavelmente, assim como eu, você não deve conhecer essa galera. Na verdade, a figura deles tem pouco ou quase nada importância na discussão. O que importa mesmo é o problema moral e as inúmeras opiniões que surgiram após a decisão do casal. Vale ressaltar que nada disso seria um problema se eles tivessem mantido o caso em segredo e inventado qualquer outra coisa para cobrir a questão. Eu não sei e nem pretendo fingir que sei alguma coisa sobre essa síndrome. Além de que são pessoas que nascem com um cromossomo extra, que faz elas nascerem com o menor nível cognitivo e com uma skin de personagem do estúdio Ghibli, porque eles são bem redondinhos, olha só. E embora a doença seja dada como incurável, aqui no Brasil temos o caso do Renato Cariani, que foi o primeiro homem, talvez do mundo, a se curar da doença misteriosamente. Brincadeiras à parte, inúmeras pessoas têm comentado lá no X sobre o caso. Uns contra, outros a favor, sempre com algumas palavras comuns como Deus, liberdade e coisas no meio disso, mas uma me chamou a atenção, que foi a eugenia. O caso do Jesse não trata um aborto comum. Não é sobre um caso de abuso, nem sobre a autoridade de uma mulher com seu próprio corpo, mas sim uma criança que, hipoteticamente, seria portadora de uma deficiência que, no geral, não retiraria completamente sua liberdade. Foi uma gravidez planejada e interrompida por não ser a idealizada pelos pais. Por isso, algumas pessoas começaram a afirmar que a decisão era problemática por ver relação com uma linha de pensamento eugenista. Eugenia é a ideia que busca melhorar as características genéticas de uma população humana por meio do controle da reprodução. O termo foi criado no século XIX por Francis Galton, um cientista britânico que era primo de Darwin. Quem diria, né? Quem diria? Os eugenistas acreditavam que certas características como inteligência, saúde ou comportamento são herdadas e que a sociedade deveria incentivar a reprodução de pessoas consideradas superiores, ao mesmo tempo que desencoraja ou impede a de pessoas consideradas inferiores. Historicamente, a eugenia foi aplicada em vários países no início do século XX e atingiu seu exemplo mais extremo na Alemanha nazista, onde serviu de justificativa para perseguições, esterilizações forçadas e genocídio, a famosa raça ariana. Isso me faz lembrar outra figura do meio abortista, Margaret Sanger, uma ativista social e reformadora norte-americana reconhecida por popularizar o termo controle de natalidade na década de 20 lá nos Estados Unidos. Ela tem um histórico um tanto controverso, já que ela participou ativamente de grupos eugenistas da época, tal como teve ligações a uma elite médica, argumentar que a sociedade deveria limitar a reprodução de pessoas que ela considerava incapazes de sustentar a si mesmas ou aos filhos, até ter tido uma ligação com o Ku Klux Klan e o tal Negro Project, cujo objetivo declarado era ampliar o acesso e serviços de contracepção para comunidades negras pobres. Não vou entrar em detalhes sobre esses tópicos, até porque o intuito é apenas tentar esclarecer a linha argumentativa de algumas pessoas que, sem perceber, andam na linha bamba entre ambas as coisas. Com isso, não quero dizer que quem defende o caso são nazistas ou de fato os eugenistas por apresentarem similaridades com esses raciocínios. As pessoas são muito mais complexas do que 01. Acredito que há quem defenda casos como esse por achar que de fato é melhor, mesmo que algumas pessoas realmente pensem que pessoas com esse tipo de deficiência devam ser eliminadas da sociedade por serem um erro. É um grande paradoxo, mas aí, existem linhas de pensamento mega problemáticos onde as pessoas realmente acreditam estar fazendo o bem. É muito fácil opinar quando não se vive na própria pele. Somos seres iluminados ao dar conselhos, mas inúteis ao praticá-los. É fácil dizer a uma mulher para não abortar o fruto de um estupro, mas poucos de nós conseguimos fazer o exercício mental de se enxergar em detalhe no lugar daquela vítima e ainda manter o mesmo nível de certeza. Tal como é muito fácil julgar um casal que optou por abortar um filho ao descobrir que ele seria portador de uma doença incurável que afetaria para sempre sua vida. No Brasil, volta e meia essa discussão vem à tona. E acredito que vai ser assim até o nosso país se curvar à total legalidade do aborto. E embora essa discussão tenha se tornado mais comum nos últimos anos, a legislação brasileira permite o aborto desde os anos 40, precisamente em duas ocasiões. A primeira admite quando a gravidez é fruto de um estupro, e a segunda quando a vida do bebê põe em risco a vida da mãe. Só em 2012 que o STF abriu mais uma exceção em caso de crianças com anencefalia. De resto, é piamente proibido interromper a gravidez, sendo considerado como crime que pode dar até 3 anos de cadeia. Então todo esse fuzuê em certos debates com gritaria apontando sobre o aborto em caso de estupro ou a importância da opinião da mãe nessas ocasiões são pouco ou nada proveitosas, já que a própria legislação já deu a solução
soluções. O único intuito desses debates onde se apela para tais discursos é o de pagar de moralista, promover um lado político ou de simplesmente legar o aborto em todo e qualquer caso através de um amaciamento de mentalidade que tenta habituar o cérebro a converter essas ideias menos condenáveis, onde eles começam apelando pelos casos dos mais graves e vão diminuindo e diminuindo até chegar na total normalização social da coisa. Mas sem mais enrolação, você, meu seguidor, deve estar curioso para saber o que eu acho do aborto e do caso em questão, certo? Eu percebi que quando se fala do aborto sempre se levantam 3 questões: a legitimidade da mãe, a sacralidade da vida e a liberdade de escolha. A legitimidade da mãe é a autoridade que a mulher tem sobre a maternidade e seu próprio corpo. A sacralidade da vida é a noção de que a vida humana é sagrada e, portanto, inviolável. Enquanto a liberdade de escolha é a ideia de que cada pessoa tem o poder de tomar decisões por conta própria, sem coerção externa. Perceba que aqui a gente, sem querer, enumerou os principais argumentos de diferentes lados políticos e que dentro de cada um deles surgem os demais raciocínios. Então vou tentar desenvolver cada um desses tópicos dando a minha opinião e no fim a gente descobre tanto o meu e, quem sabe, o seu próprio pensamento. Vou começar com uma legitimidade da mãe que pra mim é o mais fácil de refutar, simplesmente porque não tem muita lógica. Tudo bem que a criança e a mãe durante a gestação são praticamente uma coisa só e que a criança se desenvolve pegando os nutrientes da mãe. É até comum ver pessoas comparando o bebê nesse período a um parasita que tá ali de certa forma sugando a energia da mulher. É um argumento muito utilizado por feministas que colocam em causa a liberdade feminina de fazer o que quiser. Meu corpo, minhas regras e blá blá blá. Só que a criança não é a mulher. Caso fosse, o aborto seria um tipo parcial de homicídio, porque tecnicamente ela estaria matando uma parte de si mesma. Então não faz sentido dizer seu corpo, suas regras, porque não é como se ela estivesse amputando o próprio braço. É uma decisão que afeta não apenas a vida sendo gerada dentro do útero dela, mas no macro é algo que afeta a própria sociedade, porque trata da diminuição da nossa própria espécie. É menos uma boca para comer, de fato, pode ser menos um ladrão, menos um político, mas também pode ser menos um professor, um descobridor ou um filósofo. Não tem como saber. Fora que o bebê não pertence só à mulher. É gerado dentro dela, nos primeiros meses está dentro dela, mas não é algo só dela, porque para ele estar ali é necessário um homem. Logo, não é uma decisão que pode ser tomada arbitrariamente, porque não é a responsabilidade de uma única pessoa. Ah, mas e se o pai abandonou as séries? Ainda assim, não acho que é motivo para abortar. Escolhesse melhor o parceiro, afinal, camisinha gratuita no SUS. Portanto, para mim é um argumento egoísta e pequeno. Primeiro, porque a vida não pertence só à mulher, e segundo, porque não afeta apenas a vida dela. Nessas horas, você pode querer me questionar e dizer: pô, Séries, aí você me quebra. Você prefere que a criança nasça em um lar desestruturado, sem pai e uma mãe que não queria desde o início? Às vezes a mãe nem tem condição de manter a criança. Ela já nasce destinada a ter uma vida miserável. Acho que tudo pode não se resumir à liberdade da mulher, mas à liberdade de escolha como um todo. Mas aí que tá, meu amigo. Você percebe que a vida é uma experiência única? Quer dizer, a gente não sabe o que vem depois da morte. Existem deduções, crenças, mas a única certeza é que depois que a gente morre, acabou. Acabou o céu estrelado, acabou o pôr do sol com o céu rosado, acabou o cheiro de grama molhada, acabou mãe, pai, família. É o fim da picada. É que além de viver essa experiência, a gente ainda vive como a espécie mais inteligente do mundo e atualmente a mais inteligente de todo o universo, pelo menos por enquanto. Se existe vida lá fora e se ela é mais inteligente ou não, isso eu não sei. Mas até o momento nós somos os mais porretas da parada. Você consegue perceber a grandeza disso? Se é duro ser humano, é justamente por esse traço que nos leva mais além do que a nossa própria capacidade física. É por isso que a gente sofre, por pensar demais, por saber demais, e é por isso que nós pensamos sobre o bem das coisas, sobre quem nós somos, sobre nossas atitudes, e é por isso que a gente chega em discussões como essa. Falamos da liberdade, mas ao interromper uma vida humana, você consegue perceber que retiramos infinitas possibilidades de escolha que aquele bebê poderia ter tido em vida. Podemos calcular que ele vai ter uma vida miserável para sempre, que ele está destinado a ser infeliz porque nasceu pobre e sem pai. Por essa lógica, veríamos metade da população brasileira desaparecer. Não tem como saber que escolha ele fará, por mais destinado ao sucesso ou ao fracasso que ele possa parecer dado a certas circunstâncias. Justamente porque os seres humanos são muito complexos e imprevisíveis. Ter facilidade na vida não é sinônimo de felicidade, muito pelo contrário, acontece o justo oposto. Leva à perda de sentido, à apatia e a comportamentos monstruosos. Enquanto a tristeza forja nosso caráter
caráter e parece ser quase uma regra na vida de figuras de renome. Longe de mim querer romantizar a dor, mas usar a lógica da pobreza, qualidade de vida, desestrutura familiar ou de problemas em gerais para evitar o sofrimento de alguém, isso é se colocar em um patamar muito elevado, quer dizer, a gente se faz de moiras, ninfas que tecem linhas de destino e que tiram a vida ao cortá-los. Mas esse papo aqui tá ficando muito coach e não é isso que eu quero. Só queria entender quando a liberdade de alguém inclui decidir interromper uma vida. Quer dizer, a definição de liberdade não se limita a não fazer o mal ao trem. Então que ideia de nóia é essa, Fê? Não dá pra defender a liberdade quando a gente retira a dádiva da vida e as infinitas escolhas que outro alguém poderia ter tido. A justiça evita matar até quem merece, mas por que matar uma vida que nada tem a ver com nada é uma decisão tomada tão levianamente? Percebe como é um argumento oco. E eu diria que é até perigoso, porque veja, dar a total liberdade podia destravar uma série de atitudes como a do Jesse. As pessoas não fariam abortos por ser fruto de uma violência ou por uma doença. Elas abortariam por falta de dinheiro, falta de preparo, por achar a gravidez um inconveniente, até ir para tópicos mais sensíveis, como abortar porque é uma criança com algum tipo de deficiência, que é negra, é mulher, ou até por vingança. Vocês nem pensam nessas possibilidades, né? Esses 3 últimos exemplos podem até parecer extremos com a nossa atual mentalidade, mas é bem comum encontrar eles na história. E acredita em mim, o que se encontra fácil no passado é fácil de repetir no presente. Mas bem, contra-argumentando em parte as ideias que condizem com essa linha de pensamento, a gente entra em outros problemas mais complexos da vida, que vão mais além da pobreza, dos direitos e dessa livre escolha. Existem situações mais complicadas de opinar, que é quando a capacidade da vida põe em causa a própria liberdade de escolha do bebê, como casos de crianças que nascem com anencefalia, microcefalia, doenças que trazem uma limitação extrema e que afeta a própria tomada de decisão daquela vida. E é aí que a minha inflexibilidade vai quebrando, porque uma coisa é abortar por situações superficiais, como a vontade ou não de ter, a grana ou não para manter, ou o que se vai ou não perder. Vai saindo desse campo supérfluo e egoísta para ir pro qual noção da vida esse ser humano vai ter. Ele vai conseguir pensar por si mesmo? Sobreviver por si mesmo? Ele vai saber o que é a vida? Você percebe que vai saindo do campo da liberdade de escolha dos pais, vai indo para a liberdade de escolha do próprio bebê e da vida que se gera. Essa criança não vai ser capaz de desenvolver a própria consciência, nem ser capaz de entender as coisas ao redor. Pouco a pouco, a existência dela no mundo é colocada em causa, já que por si mesma ela nem vai entender que existe ou o que isso significa. No mais, ela vai viver de maneira primitiva e estacar no ciclo básico da vida, que é comer, beber e dormir, por pura sobrevivência e total dependência. Então nem adianta você vir dizer aqui que os animais também não têm essa consciência, porque os animais, eles têm certa consciência, eles têm certa racionalidade, no sentido de que eles sabem se manter por si mesmos. No caso do Jesse, por exemplo, eu já tive tanto contato com pessoas com síndrome de Down que eram perfeitamente capazes de viver a vida com certa autonomia, como conheci outros que eram muito dependentes. O que sei é que pessoas portadoras dessa síndrome podem ser treinadas a ter autonomia. São pessoas capazes de viver por décadas, aprender, criar vínculos, trabalhar em vários contextos. Então não acho que bebê nenhum merece morrer nesse caso. Mas é complicado a frase de quais vidas merecem nascer. É quase uma bifurcação que leva a um caminho muito bom ou muito ruim. E é por isso que a gente vai chegando na ideia de sacralidade da vida, porque é muito mais fácil jogar pro alto e falar, deixa pros deuses, do que tentar fazer a melhor escolha, que só pode ir pra fazer o melhor bem ou iniciar o maior mal. E nesse aspecto é um tanto difícil dar o primeiro passo, porque a gente não sabe em qual dos dois vai chegar, só sabe que ambos geram resultados extremos. Porque independente de tudo, se trata de uma vida humana, uma vida pura, uma tábua em branco, uma alma ou sei lá como você quer definir. Então não é uma decisão simples e pragmática que a gente toma a calhas. Talvez alguns de vocês já destacaram na primeira premissa ou na segunda premissa, mas eu preciso de um pouco mais. Preciso ter a certeza de estar fazendo certo, mesmo que seja para mascarar a minha própria autoconsciência. E a gente volta um pouco pro começo do vídeo, quando eu disse que existem linhas de pensamentos problemáticos onde as pessoas realmente acreditam estar fazendo o bem. E o tamanho do impacto dessa decisão depende de quantas vidas serão afetadas. Acho que a linha mais difícil de refutar é a da sacralidade, porque meio que a gente se protege da tomada de decisão, ao mesmo tempo que a gente deixa
outros serem responsáveis para lidar com ela. Só que aqui a gente vê outro tipo de problema. Por exemplo, existem pessoas que, por considerar a vida sagrada, ao invés de matar, acham preferível dar para adoção ou abandonar simplesmente. Só que, de um ponto de vista sacro e religioso, ao meu ver, abandonar aquela vida não faz você ter menos responsabilidade com ela. A cobrança divina, independentemente do Deus, provavelmente vai ser a mesma, porque aquela vida supostamente foi dada a você e não a outro. E aqui eu não tô me referindo a crianças saudáveis, tá? Acho que essas já ficaram subentendidas no segundo tópico, mesmo que as saudáveis se enquadrem também nesse ponto, porque a responsabilidade da vida, de um ponto de vista sacro, continua sendo dos pais. Existem muitas nuances só nesse simples exemplo, porque alguém pode pensar, e com razão, que matar é menos mal do que abandonar, e eu também acho. Mas se é pra falar de um contexto sagrado, vamos levar até o fim, né? Nesse aspecto, alguém pode querer vir falar de casos em que a criança é adotada por outra pessoa e elas acabam se dando tão bem que até parece que 2 vidas foram salvas. Alguns podem dizer que era o destino, o propósito daquela alma, ou que tinha que acontecer assim para levar a tais resultados. E apertando mais, algumas pessoas podem dizer que o propósito da vida da mãe é justamente de cuidar ou ter um bebê doente. Uma linha mais cristianizada da coisa. Alguns até vão além e consideram ser resultado de algum pecado cometido pelos pais e que agora eles devem se redimir aceitando o tal dever. Não é difícil de encontrar quem até considere uma prova a enfrentar levar o fim à gravidez proveniente de um abuso, justificando com passagens que dizem que Deus não dá provas ao homem que ele não possa suportar. Mas nesses casos, se esquece, se ignora ou simplesmente não se sabe da parte mística existente e que revela que a criança está fadada a carregar parte dos pais dentro dela. Isso não só dentro de inúmeras religiões ou culturas, como da própria ciência e filosofia, ganhando diferentes termos e explicações, como o das maldições hereditárias no caso da religião cristã, onde os filhos estão fadados a cometerem os mesmos erros dos pais ou serem perseguidos pelas mesmas inclinações. Algo que durante anos gerou e gera muitos preconceitos em inúmeras sociedades ao longo da história e condenam os filhos pelos erros de suas famílias. Com isso não quero dizer que um filho de um agressor será um também, ok? Mas o filho é a mistura de 2 pessoas e é claro que, pela lógica, deve carregar nem que seja algum traço do progenitor ou de sua família. Isso vai de manias, temperamentos, até a traços físicos do abusador. Por isso eu acho que uma pessoa tem que ter muito culhão para dizer que uma mulher deve levar até o fim a gravidez de uma criança que pode ser a cara de seu agressor. E aqui parece que eu dei 2 passos para trás, porque até então eu só tive uma mera inclinação na parte de doenças que limitam extremamente a capacidade cognitiva. E de repente me deparo flertando com uma probabilidade da vida de uma criança perfeitamente saudável ser interrompida dado a lógica de algumas crenças e estudos científicos. Nesse caso, eu evito de dar um veredito porque eu não sei o que eu faria. Como mulher, a possibilidade de ser abusada me assusta muito. Mas a possibilidade de ter um filho fruto de uma violência é ainda mais assustadora de um jeito que não sei explicar. Se a primeira possibilidade me dá arrepios e frio na barriga, a segunda mexe com uma parte lá no fundo do meu íntimo e me deixa extremamente perturbada. Por isso eu não posso dizer que eu mesma levaria até o fim uma gravidez como essa e não seria capaz de dizer isso a outra mulher. Mas também sei que boa parte da sociedade foi concebida assim, dado a selvageria da história. Se não um parente próximo, um distante, afinal, árvores genealógicas são muito complexas. A vida é muito estranha, mas isso não significa que a gente não possa estabelecer limites e deixar que as pessoas ajam conforme suas vontades, dada a complexidade das situações. Por isso acho que o mal da atualidade é ter muitas escolhas. Quer dizer, quando não temos a possibilidade de nos safar, a gente só tenta solucionar e sobreviver. A gente fala que bem antigamente as mulheres davam jeito de abortar, mas a verdade é que na maioria dos casos muitas sequer pensavam nessa possibilidade porque a vida era algo intocável. Elas tinham de bom ou mau grado o bebê. Algumas aprenderam a amar depois do nascimento, outras nunca conseguiram ou sequer tentaram estabelecer algum vínculo. Para o sofrimento de alguns e a felicidade de outros, ainda assim não dá para deduzir qual dos 2 tipos foi mais feliz em vida. Apenas que um teve uma relação mais feliz com a mãe do que o outro. Daí a importância da sacralidade. Quando algo é sagrado, é simplesmente intocável. Não envolve opinião nem ousadia de mudança. Simplesmente é o que é e como é. Nossa solução é nadar ou se afogar. Não há um meio termo. Se vamos lidar bem ou não com a tarefa, vai dar força de cada um. Quer dizer, quando não existia a possibilidade de interromper uma gravidez ou mesmo saber com antecedência dos problemas da criança, ter um filho doente ou indesejado para a maioria era uma fatalidade a ser enfrentada. É só a possibilidade da escolha que obriga a maioria de nós a começar
começar a cogitar e não enxergar uma solução em vida para o problema. Daí voltamos ao amaciamento da consciência, que começa com a gente se safando das coisas mais difíceis até as mais fáceis serem descartadas igual a um desses grandes problemas. Por isso acho que a vida deve ser considerada como sagrada, independente da ordem, crença ou do Deus em questão. Ela limita e obriga que a gente cumpra as coisas porque foram feitas assim, são assim e devem permanecer assim. Por agora, pomos em causa o aborto, mas no futuro esse argumento permanece válido até para limitar futuras modificações genéticas que nas próximas décadas vão começar a surgir. Mas dado as nossas possibilidades, nosso conhecimento moral e tudo o que falei, na minha perspectiva só faz sentido abrir a exceção em 3 casos. O primeiro, quando a vida da mãe é posta em risco. Porque da minha perspectiva, a vida da mãe é mais valiosa em precedência que a do filho. Parece cruel e egoísta de afirmar, mas a mãe já é alguém. Ela tem uma vida, laços, já está formada tanto em corpo como em alma. Portanto, ela deve decidir por si mesma arriscar ou não. Porque se tratando de uma situação onde ambas as vidas não têm culpa, não dá para se limitar à ideia de uma vida por outra. Se ela escolher se sacrificar, é nobre. Mas se ela escolher permanecer, acho que ninguém deveria julgar. O segundo é em casos de doenças severas e degenerativas. Para mim, qualquer doença que limite extremamente a existência da consciência, de modo que a sentença seja estar o resto da vida em uma cama, num tipo de estado vegetativo e de total dependência, onde o ser humano não entende nada do que acontece e se limita a um estado completamente primitivo, são motivos perfeitamente válidos para abortar. Isso eu poderia defender até de um ponto de vista religioso, dado que, em casos tão extremos, uma alma presa a um corpo tão limitado não pode evoluir ou sequer transcender. No máximo, só afeta a vida daqueles que precisam cuidar da criança a um tipo de purgatório em vida, onde se vive em completo sofrimento, vendo a pessoa amada a um estado deplorável e repleto de incertezas. E por fim, o terceiro e mais incerto, que são as vidas concebidas através de um abuso. Simplesmente porque não sei o que eu faria, e por isso não posso cagar regra onde a minha própria subordinação é posta à prova. Aqui fica meu pecado ou deficiência de caráter, porque, dado argumentos anteriores, você pode me apontar o dedo, e com razão, já que o meu argumento mais forte se baseia na liberdade da vida gerada, e uma criança formada de uma violência não é necessariamente uma criança doente. Logo, estou tirando as tais infinitas possibilidades e a dádiva da vida de um ser que é o mais inocente de toda a situação. Por isso eu acho que o acompanhamento psicológico, a internalização da sacralidade e a desmotivação sejam tão importantes nesses casos. A única vida que merecia ser abortada não é a do bebê, e sim a do abusador. Nesse tópico, existe apenas a falta de justiça, porque se poupa a vida do agressor, mas se condena do inocente. A terceira possibilidade talvez nem existiria se as leis do nosso país fossem efetivas, e é por isso que não gosto de me deparar com ela. Acho que, por lei, o aborto só deveria ser permitido com a assinatura obrigatória tanto do pai quanto da mãe. Com exceção do último caso, por óbvio, mas considero em todos os 3 casos que o aborto só deveria ser permitido entre 12 a 20 semanas de gestação. E 20 semanas só em casos muito específicos e extremos. E não importa se você muda o termo de bebê para feto ou matar para interromper. Cada um faz o que pode para sabotar a própria consciência. Mas a realidade não muda e ela costuma ser cruel. Da mesma maneira como a gente não tem coragem de pegar ovos de um ninho e tacar na parede por ainda serem ovos, tal e qual um bebê em um útero não deixa de ser menos vida por estar em formação. Sejamos honestos para admitir que o aborto sempre será um tipo de assassinato. Talvez você considere minha opinião como dupla moral ou hipocrisia, dado que fixo no lado sagrado da coisa, e se é sagrado deveria ser intocado e ponto. Mas apesar de eu não ser a pessoa mais correta, um exemplo de pessoa a ser seguido ou não ter muita autoridade para falar no sentido religioso da coisa, acredito que minhas limitações ainda me fazem conceber a lógica de que, mesmo se houver um tribunal celestial, ele vai ser completo por demais para resumir tudo a um sim, não, não. E se até nós, com nossas limitações, vezes conseguimos fazer justiça sem saber com exatidão toda a versão das histórias, imagine essa tal justiça que, pela crença lógica, deverá saber tudo em cada detalhe, enxergando até o íntimo dos nossos corações e revelando coisas que nós mesmos seríamos incapazes de admitir. Quer dizer, em vida, o ideal é tentar agir em prol do bem. Não porque se quer ter razão ou para beneficiar o lado X ou Y, mas porque é o certo a ser feito. É um assunto complexo e delicado, não em todos os aspectos, mas em alguns. Eu só acredito que eu consegui esclarecer uma coisa ou outra. Não sei se vocês gostaram, se vocês têm mais perguntas ou curiosidades sobre outros tópicos sensíveis. Se vocês tiverem, deixem aí nos comentários e, oi, séries aqui. E até o próximo vídeo.